Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre uma curva da matemática chamada de gaussiana. Certamente você deve ter ouvido esse nome, né? Gaussiana, que vem de Gauss, que foi um matemático bem famoso e bem importante. E essa curva ela é muito estudada no âmbito da probabilidade, da estatística, na matemática. E na física a gente usa muito ela para estudar termodinâmica e mecânica estatística, né? Porque são ramos da física que lidam com probabilidade, né? Como a gente vai tratar a termodinâmica de muitos átomos, muitas moléculas, números da ordem de 10 a 20, 30, né, mols, ordem de mols. Não dá para calcular posição, velocidade, energia de cada partícula, né? Então a gente usa estatística para isso, né? Estuda probabilidade. Então na probabilidade existe uma equação muito famosa que ela tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um pouquinho maior. Que é a curva de Gauss. Vocês já devem ter ouvido falar com certeza. Ela tem mais ou menos essa expressão aqui. É uma constante, tá? Vezes a exponencial elevado a menos x ao quadrado, ao quadrado, sobre 2a em cima, tá? Beleza? Talvez vocês devem ter visto com alguma variação, né? Mais ou menos assim, o expoente ali em cima, né? Vou baixar aqui. E dessa maneira aqui, talvez, né? É a maneira, eu acho que mais famosa dela. Então, vamos fazer aqui um esboço dessa figura, tá? Deixa eu calcular aqui. Essa equação aqui a gente pode escrever da seguinte maneira. É o C, uma constante, tá? Dividido por x ao quadrado sobre 2a ao quadrado, tá? Isso quer dizer o quê? Que quando x vai para mais infinito, esse denominador aqui vai ficar muito grande. Então, o valor de p de x quando x vai para mais infinito vai para zero. E quando x for para menos infinito, o que é que acontece? X ao quadrado vai ficar positivo, né? Então vai ficar e elevado a um número muito grande. Então c, que é uma constante, dividido por um número que é muito grande, tende a quê? Tende a zero também. Então essa curva de Gauss ela vai tender a zero tanto para mais infinito como para menos infinito, tá? Então a gente já sabe que ela vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Lá para o infinito ela chega perto de zero, tá? E qual vai ser o valor máximo dela? Você pode derivar, igualar a zero se quiser para encontrar. Mas o valor máximo dessa função aqui vai ser quando x for igual a zero. Que ele vai encostar aqui no c. Beleza? Então você deve ter visto uma curva desse tipo aqui, né? Isso aqui vai para zero. Mas só um esboço aqui, né? Então, o que é uma curva? Essa aqui, na verdade, é uma chamada curva de densidade de probabilidade, né? A famosa FDP. Não é aquele FTP, é outro tipo de FTP, né? A função densidade de probabilidade, né? Que para cada x vai ter um valor de probabilidade associado. Na verdade, para cada dx, né? Então a função gaussiana tem essa forma aqui. Tá? Então o que ocorre é o seguinte. A gente quer saber, de início, qual é o valor de c dessa constante. E a gente tem que lembrar o seguinte. Quando a gente calcula todas as probabilidades, que é a integral dessa função x ao quadrado. Aqui, pessoal, eu vou colocar alfa ao quadrado, tá? Para simbolizar esse 2a aqui. Esse 2a aqui, na verdade, o pessoal usa na matemática para facilitar algumas contas, alguns conceitos. Então, eu vou chamar aqui de alfa ao quadrado. Tá? É importante que seja ao quadrado porque é sempre um número positivo que vai estar aqui nesse denominador, tá? Então, quando eu calculo todas as probabilidades embaixo daquela curva, eu tenho que obter o valor 1, tá? Quando a gente soma todas as probabilidades possíveis de qualquer situação, ela tem que dar 1, tá? Então o que a gente quer fazer
achar esse valor de C aí, tá? Então, como esse valor de C é constante, a gente sabe que ele vai sair da integral, né? Então, a integral fica isso aqui. Então, a gente tem que simplesmente calcular o valor dessa integral aí, né? Esse bicho feio. Que não é muito fácil. Até hoje só vi uma solução, que é a solução mais famosa que tem em todos os cantos. Não dá para fazer pelos métodos óbvios de integração por partes, substituição trigonométrica. É até legal você tentar um pouquinho para ver que não é tão óbvio. Então existe uma espécie de truque matemático para fazer essa integral, que é o seguinte. Eu vou definir a integral I, que ela vai ser isso daqui. Ela vai de menos infinito até mais infinito, certo? De E elevado a x menos I. E aquela dali que eu quero encontrar. Você pode olhar, pô, mas tu não fez nada aí, né? Tá. E eu vou definir também outra integral, na verdade é a mesma, só que com uma variável diferente. Só letrinha diferente. Elevado a menos y ao quadrado sobre alfa ao quadrado dy. Qual a diferença dessa integral para outra aqui? Nenhuma. Só mudei o nome da variável. Uma é x e outra é y, tá? Não muda nada. Elas são as mesmas. Por isso que eu coloquei o mesmo nome, né? I. Agora eu pergunto para vocês, quanto é i ao quadrado? A gente pode escrever como i vezes i. E eu vou escrever como a primeira integral vezes a segunda integral. Posso adiantar que essas são integrais bem comportadas, tá? Tem aquela parte bonitinha toda da matemática, né? Formal, que são diferenciáveis, contínuas, todo aquele blá 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 lá necessário para poder integrar, tá? Todo aquele formalismo é necessário e importante. Então pronto. Unir as duas. Como são funções comportadas, contínuas, deriváveis, eu posso fazer o seguinte. Eu posso transformar aquelas duas integrais em uma integral dupla. Da seguinte maneira. Quanto é que vai ficar E elevado a menos x ao quadrado sobre alfa ao quadrado vezes o E menos y ao quadrado sobre alfa ao quadrado. Você concorda que vai ficar isso daqui? X ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Vai somar o expoente que está no E, né? E aqui embaixo vai ficar dx dy. Nesse ponto já dá para você começar a desconfiar o que é que vai aparecer aí. Quando tem x ao quadrado mais y ao quadrado dentro de uma integral dupla, o que é que a gente geralmente faz? Coordenadas polares. Esse é o grande segredo, né? Esse é o grande truque, tá? Então eu vou substituir x por r cosseno, y por r seno. Isso vai resultar em que? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, tá? O raio. Ó, veja bem. Aqui em cima, o x e o y varia de menos infinito a mais infinito. Então eles estão percorrendo o plano inteiro. Para eu percorrer o plano inteiro em coordenadas polares, quanto é que tem que valer essas novas variáveis? O delta vai estar entre 0 e 2π. Tem que fazer um giro, né? Tem que girar no plano. Girar. E o raio tem que ser infinito para cobrir o plano inteiro. Tá? Então o raio vai de 0 até mais infinito. Beleza? E lembrando de mudança de variáveis, né? Tem que calcular o jacobiano. Então vamos colocar agora nessa forma aqui. A integral do θ. Quais são os valores do θ? De 0 a 2π. Quais são os valores do raio? Vai 0 até mais infinito. O E vai ser elevado a menos r ao quadrado sobre alfa ao quadrado. Concorda que é x ao quadrado mais ao quadrado. E aqui embaixo vai ficar r dr dθ. Beleza? Como o dθ não aparece nessa expressão aqui,
eu já posso logo fazer essa integral aqui. Vai ficar 2π de e elevado a menos r ao quadrado sobre alfa ao quadrado r dr. Pronto. Agora dá para começar a fazer aquelas coisas que a gente conhece, né? Substituição. Por quê? Porque se eu chamar u de r ao quadrado sobre alfa ao quadrado e derivar dos dois lados, como é que fica? Eu estou fazendo aqui uma substituição, tá, pessoal? De variáveis. Vai ficar do lado de cá alfa ao quadrado du e do lado de lá fica 2r dr, né? Ou seja, aqui eu sei que o r dr vai ser alfa ao quadrado sobre 2 vezes du, tá? Então a nossa equação ali em cima fica como? 2π. A integral agora. Quando o r vai para zero, o u vai para zero também, né? Então aqui os intervalos integrais ficam zero. E quando o r vai para infinito, o u também vai para infinito. Perfeito. Agora é elevado a u, né? A menos u, aliás. Certo? Daqui. E o r dr, quem é? Tá aqui, ó. É alfa ao quadrado sobre 2 vezes du. Beleza? Eu vou tirar aqui do lado de fora da integral. Vai ficar alfa ao quadrado vezes π. É elevado a menos u du. Que é uma integral bem fácil de calcular. Vai dar o próprio elevado a menos u, só que com menos aqui na frente, né? Deixa eu melhorar aqui a letra. É menos u du. O intervalo de 0 a mais infinito. E como é que faz essa continha aqui? Ali dentro tem isso aqui, ó. Menos 1 sobre e elevado a u, né? Quando u vai para infinito, isso aqui é para zero, né? E quando u vai para zero, fica e elevado a zero, né? Que é 1, fica menos 1 embaixo, né? Então fica alfa ao quadrado π, 0 menos 1. Ou seja, i ao quadrado é igual a alfa ao quadrado π. Então aquela integral que a gente queria calcular é alfa raiz de π. Não sei se você já viu lá em estatística e probabilidade uma raiz de π que aparece o tempo inteiro. Vindo aqui, da gaussiana, tá? Então, qual era a nossa função? Densidade de probabilidade. Era C, né? Vezes E elevado a menos x ao quadrado sobre 2a ao quadrado. Aí aqui no caso, nosso alfa, o alfa ao quadrado vai ser 2a ao quadrado. Certo? Então o alfa que a gente vai ter que usar é esse aqui, ó. A raiz de 2. Certo? Usando o alfa como a raiz de 2, a gente chega na conclusão que aquela integral que a gente queria calcular lá em cima é a raiz de 2 vezes a raiz de π. Então fica a vezes 2 raiz de π. Agora a gente tem que voltar lá para a probabilidade inicial, que é essa daqui, ó. Tá? Isso daqui é igual a 1. Tá faltando aqui. Então bora continuar. C. Quanto foi que deu a integral lá embaixo? Deu a sobre 2 raiz de π igual a 1. Então pronto. C é igual a 1 sobre... O pessoal gosta de escrever assim, ó. 2π a ao quadrado. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Calcular corretamente qual é a FDP, né? Vou colocar aqui. Agora que a gente já tem o valor do C, a gente sabe que nossa função de probabilidade, densidade de probabilidade, tá? Aqui é a densidade de probabilidade é 1 sobre 2π a ao quadrado. E o E
menos x ao quadrado sobre 2a ao quadrado. Tá? Eu fiz para alfa aqui, coloquei alfa aqui, não foi lá? Ou seja, qualquer denominador, você só substitui o alfa que vai encontrar a expressão correta, né? Agora a gente vai calcular da probabilidade que é a média da variável x. Certo? Que vai dar o quê? X vezes a função de probabilidade. Que qual é a função densidade de probabilidade, tá? Estou falando só função probabilidade, tá errado. É função densidade de probabilidade. Que é o x vezes a FDP. Certo? O que a média a gente calcula assim, ó. É como se fosse uma soma ponderada, né? Mas como estou tratando de distribuição contínua, eu uso integral e não um somatório. Certo? Isso daqui, de menos infinito a mais infinito. Vai ficar, tirar tudo que é constante para o lado de fora. X vezes e elevado a menos x ao quadrado sobre 2a ao quadrado dx. Pessoal, eu recomendo muito você tentar fazer a substituição trigonométrica, não, a substituição de variável, né? Você faz de novo aquele caso de u ser igual a esse daqui, deriva do lado, deriva do outro, certo? Aí o que é que tu vai encontrar? Tu vai encontrar uma integral desse tipo aqui. E elevado a menos u de mais infinito a mais infinito, né? Vai dar zero, obviamente. Tá? Porque quando a gente faz substituição, para onde o menos x for, vai ser a mesma coisa de para onde vai o mais x, no caso do u, né? Tem que fazer o u variar de menos, quando o x varia de menos infinito a mais infinito, eu vejo para onde é que vai os limites do u. Eu vejo que os limites do u vão ficar iguais. Tanto embaixo como em cima aqui na integral. Que obviamente isso vai dar zero. Mas uma maneira mais legal de justificar o valor dessa integral é o seguinte. Essa integral aqui, ela é ímpar. Tá? Significa o quê? Que o valor de i de x dela é igual ao valor de i de menos x. É uma função simétrica. Então, sempre que você encontrar uma função desse tipo, o resultado da integral é zero. Tá? Mais uma vez, se duvidar, faz aquela continha, faz aquela substituição lá, que vai dar certo. E agora vamos para o último passo, que é calcular o quadrado. A média quadrada. Que dá a mesma coisa, tá? A diferença é que é x ao quadrado vezes a função de densidade de probabilidade. Certo? Isso aqui é muito importante na probabilidade, mecânica estatística, tá? Então vamos fazer direitinho aqui. Vamos logo tirar o c, né, que é a parte constante. Vai ficar 1 sobre 2π a ao quadrado. E vou colocar os limites de integral aqui. Menos infinito a mais infinito. X ao quadrado é elevado a menos x ao quadrado sobre 2a ao quadrado dx. Então a gente se depara aqui com mais uma integral feia, mais uma integral que não é óbvia, certo? Não dá para resolver só com a substituição simples, nem só com a integral por partes. Você vai ter que ir mais além aqui fazer alguma coisa interessante, tá? Então vamos lá para mais um truque matemático. Pessoal, vou ensinar para vocês mais um truque matemático. Cara, depois de ver esse vídeo, tenta refazer. Se não entendeu, decora, vai tentando refazer de novo, até você realmente aprender isso. Quem gostava muito de fazer isso era o Richard Feynman. Ele tinha um caderninho que ele chamava de toolbox, caixa de ferramentas. Cada vez que ele aprendia a fazer uma integral diferente, difícil, uma equação diferencial, ele anotava esse truque, essa técnica nesse caderninho. Por quê? Porque isso ia aumentando o ferramental dele. Então, eu aprendi isso agora aqui. Lá na frente, mecânica quântica, mecânica estatística, no teu mestrado, no teu doutorado, você pode vir usar essa ferramenta para resolver outra integral, para resolver outra equação diferencial. Às vezes você fica enganchado no problema lá no seu
pós-doutorado, passa semanas sem conseguir resolver. E se você tivesse esse ferramental aqui que eu vou mostrar agora, pode ser que te ajude, vai melhorar teu raciocínio, vai expandir tua mente. Então é bacana aprender essas técnicas, tá? Eu mesmo estou gravando esse vídeo não só para treinar da aula, né? Que estou treinando da aula, e também porque isso ajuda a fixar o conhecimento, tá? Estou fazendo isso agora só de cabeça, por isso que eu posso fazer algum errinho aqui, mas faz parte, né? Não estou aparecendo aqui. Beleza, vamos lá. Qual é o truque? Ó, a gente já calculou o valor dessa integral aqui, não foi? Concorda? Qual é o valor dessa integral aqui? Tá aqui, ó. É esse valor aqui. Tá lá embaixo. Cadê o meu i? Tá aqui, ó. Vai dar alfa raiz de π. Beleza? Decora. Aí tu me pergunta, pô, mas pra que tu quer colocar esse valor se tu já conhece ele? Olha só a técnica que é legal. Eu vou derivar o i em relação a alfa. D de i, d de alfa é igual a derivada em relação a alfa daquela integral aqui. Deixa eu até colocar os limites de integração para ficar bonitinho. Aí, como essa integral ela é comportada, ela é diferenciável, é contínua, eu posso jogar essa derivada aqui para dentro. Então, di de alfa vai ficar a integral de d de d alfa de e elevado a menos x ao quadrado dividido por alfa ao quadrado dx. Ou seja, vamos lá. Deixa eu pegar aqui essa expressão aqui, ó. D de d alfa menos x ao quadrado. O alfa vou colocar assim, menos 2. Eu gosto de derivar assim, não sei porque se eu colocar o menos eu acho mais fácil. Eu quero derivar essa expressão em relação a alfa. Ou seja, pessoal, aquele x ali, ele é uma constante, tá? Eu quero derivar em relação a alfa. Eu não quero derivar em relação a x. E por que essa sacada vai ser legal? Porque quando eu derivo um exponencial, eu repito a exponencial, menos x2 alfa menos 2, né? E derivo o que está lá dentro. Vou derivar o que está aqui dentro. Tá? Então o que está lá dentro em relação a alfa? Vai ficar... Eu vou repetir o menos x ao quadrado. E agora eu vou derivar o alfa elevado a menos 2. Quando a gente faz isso, o menos 2 sai, né? Cai. Aí vai ficar menos 2 aqui embaixo. Então eu vou colocar logo mais aqui. E o alfa você subtrai 1 do expoente, né? Então fica menos 3. Então aquela derivada feia ali vai ficar 2x ao quadrado por alfa dividido alfa ao cubo, né? E eu repito a exponencial. Vou colocar dessa forma aqui de novo. Pronto. Então essa coisa feia aqui ficou isso daqui. Di de alfa é a integral de 2x ao quadrado sobre alfa ao cubo é elevado a menos x ao quadrado sobre alfa ao quadrado. Agora então veio a genialidade da coisa. Por que eu fiz isso? Eu vou tirar tudo que é constante para fora da integral. 2 sobre alfa ao cubo vai ficar aqui vezes x ao quadrado vezes e elevado a menos x ao quadrado sobre alfa ao quadrado dx. Vocês estão reconhecendo alguma coisa aqui? O quê? Essa integral aqui é aquela que eu queria lá no começo. Para calcular a média dos quadrados, né, de x. Eu quero calcular isso aqui. É importante lá na
termodinâmica. Ou seja, apareceu. Essa foi uma técnica, foi uma maneira de trazer esse x2 aqui para baixo. Fui derivando em relação a alfa. Tá? Lembrando que isso daí é igual a di de alfa. Tá? Só que eu sei que o i é igual a alfa raiz de π. Então, quanto é di de alfa? Olha, se eu derivar isso aqui em relação a alfa, vai ficar simplesmente π. Concorda? Agora o que é que eu faço? Só passar esse cara aqui para o outro lado. Então a integral de menos infinito a mais infinito de x ao quadrado vezes e elevado a menos x2 sobre alfa 2 dx vai ser quem? Vai ser alfa ao cubo vezes raiz de π dividido por 2. Essa é aquela equação, a integral lá do começo que eu queria resolver. Cadê ela? Pronto, tá aqui. Agora a gente volta para cá. Tá? Vai ficar 1 sobre 2π ao quadrado. Quanto foi que deu a integral? Deu alfa ao quadrado vezes raiz de π dividido por 2. Certo? Beleza? Só que, pronto, eu deixei em função de alfa, né? Só que quanto é o meu alfa? O alfa ao quadrado, pessoal, ali, ó, é igual a 2a ao quadrado, tá? Beleza? Opa, só apagar isso aqui. Certo. Significa o quê? Que o meu alfa é a raiz de 2. Certo? Então, quanto é o meu alfa ao cubo? Que eu vou usar ali embaixo. É a ao cubo vezes 2. O 2 aqui é 2 elevado ao meio, né? Quando eu elevo ao cubo, fica 2 elevado a 3 meios. Então pronto, vamos resolver isso aqui. 1 sobre, tirar o a, 2π, vezes a. Alfa ao cubo, quanto é que fica? A elevado ao cubo, vezes 2 elevado a 3 meios, vezes π. Tudo isso dividido por 2. Tá? Vamos lá. Esse π vai cancelar com π aqui de dentro. Esse a vai cancelar com a ao cubo, que vai ficar a ao quadrado. Então vai ficar a ao quadrado vezes 2 elevado a 3 meios, pessoal, é 2 vezes raiz de 2. 2 raiz... tá certo. Então ali em cima fica 2, raiz de 2. O π eu cancelei. Embaixo sobrou raiz de 2. E tem o outro 2 ali de baixo. Então, simplesmente esse aqui é a resposta final, tá? Então, na gaussiana, a média dos valores é 0. Por isso que a curva é assim, ó. Tá? A média vai ficar mais ou menos aqui no meio. Nesse caso aqui, eu posso deslocar se eu fizer dessa maneira aqui. No caso, ele usou só x ao quadrado. Por isso que ficou a média 0. E essa dispersão aqui foi a ao quadrado. Que é justamente esse carinha aqui de baixo. Na probabilidade eles chamam de... Opa, tô nem aparecendo aqui. Deixa eu refazer aqui. Foi mal. Ó. A média aqui deu 0 por quê? Porque eu usei essa exponencial aqui. Tá? Por isso que a média ficou em 0. Se você quiser deslocar esse Gauss para o outro lado, é só usar... Em vez de x, você usa x menos o deslocamento que você quer. Essa é a fórmula que mais aparece lá nos livros de vocês, provavelmente. Tá?
Então, o A ao quadrado é esse sigma aqui, que tem todo um significado lá em probabilidade, tá? Então é isso aí, pessoal. Essa famosa curva gaussiana, como é que calcula a constante. Aprenda essas técnicas, tá? São muito importantes. E é isso aí, valeu. Até a próxima.